Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler o versículo 36 e 37, que diz assim: Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aleluias. Isabel já estava velha, né? O seu maior sonho era ser mãe, e já na sua velhice ela fica grávida e ela tem um filho, né? Ela vai ser a mãe do profeta João Batista, né? Um profeta de grande destaque da sua época, um profeta realmente que marcou gerações. E eu queria destacar aqui duas coisas importantes. A primeira é que nunca é tarde para a realização dos sonhos. Quando Deus tem algo para nós, quando nós temos um sonho, nós não podemos desistir dele. E temos que acreditar que Deus ele pode fazer no tempo dele, na hora dele. Com certeza, Isabel não esperava mais ser mãe. Ela queria muito, ela sonhou muito, mas talvez ela já tivesse descrente, né, desse sonho. Talvez ela já tivesse desanimado e desistido desse sonho. Mas Deus não desiste da gente, e muito menos dos sonhos que Ele tem para nossas vidas. Talvez você que está me ouvindo também já desistiu do seu sonho. Talvez você esteja pensando assim, já faz tanto tempo, já pedi tanto, já orei, já clamei, nada aconteceu, então, por que não vai acontecer mais? Isso não quer dizer nada que vai do que você está pensando. O fato de estar demorando muito, o fato de ter passado muito tempo, não quer dizer que não vai acontecer. Deus pode fazer as coisas em qualquer tempo. E geralmente ele faz no tempo dele. E o tempo dele não é o seu tempo. O tempo dele não é o meu tempo. E a gente às vezes se perde com isso, em querer as coisas no nosso tempo. Mas Deus tem o tempo dele. Por que ele tem o tempo dele? Só ele mesmo sabe. Porque ele é soberano. Porque ele foi, não é, deixar que Isabel tivesse filho só na velhice? Só ele sabe por quê. Mas a gente tem que entender que ele é soberano. E ele sabe qual é o melhor tempo para liberar para nós as bênçãos, para liberar para nós aquilo que ele quer para nós. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O segundo ponto é que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. As coisas são impossíveis para o homem. As coisas são impossíveis para nós. Era impossível essa senhora, já velha e estéril, ficar grávida e ter um filho. Quantas vezes nós nos deparamos com a nossa impotência? Quantas vezes nós nos deparamos com a nossa pequenez, com nossos medos, e a gente fica pensando, não posso fazer nada, não tenho como fazer nada, mas o Senhor tem. Não há impossível para Deus, só há impossível para o homem. Então entenda isso, coloca diante do Senhor os seus impossíveis e com certeza Deus vai trabalhar em cima desses impossíveis, porque Deus gosta de trabalhar de uma forma diferente, Ele nos surpreende. Às vezes a gente não está entendendo nada do que está acontecendo, as coisas não caminham da forma que a gente pensa, as coisas não são da forma que a gente acha, a gente tem as nossas formações de ideias, mas as ideias de Deus são muito mais elevadas do que a nossa. O pensamento de Deus é muito mais alto do que o nosso. Os propósitos de Deus são muito mais altos do que os seus propósitos, do que os meus propósitos. Então ele tem o propósito dele, o tempo dele, a hora dele, a forma dele. E o que importa é que nós temos que confiar nele e deixar que ele haja, porque quando a gente fica ansioso, porque quando a gente fica chateado, fica triste, deprimido e querendo algo com muita rapidez, né? A tendência que a gente tem é de fazer tudo errado, é de fazer tudo da forma que não deveria ser feita, no tempo errado, na hora errada, da maneira errada. E aí o que vai acontecer? Vai dar errado, não é? Não vai dar certo. Então, vamos confiar no Senhor, vamos confiar nele. Estamos vivendo um tempo de período de oração, de jejum, de clamor a Deus. Estamos vivendo um tempo, né, que estamos lutando, né, lutando espiritualmente para ver um Brasil melhor, para sermos melhor. Vamos crer que Ele, o Deus dos impossíveis, o Deus soberano, o Deus grande, vai fazer e sempre faz infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos, e faz de forma correta, e faz de forma perfeita. Por isso, que nós possamos
descansar no Senhor. A única coisa que a gente precisa fazer é orar. Orar, clamar, jejuar e descansar nele. Porque a ação correta, perfeita, só vem dele, somente dele. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.